É uma alegria muito grande estar aqui para essa experiência de oração que iniciou ontem à noite com a missa de abertura. Irmãos e irmãs, o que o Senhor fala em meu coração é que esta é uma grande oportunidade para nós. É um final de semana onde nós, de fato, vamos ser profundamente tocados por Ele. Mas não só tocados por Ele, mas também poderemos tocar nele. É uma graça. Ontem eu já na missa sentia essa bênção que será esse final de semana. E eu agradeci a Deus por ter me permitido, no seu plano de amor para mim e para cada um de nós, estar aqui, vivendo mais uma vez os seus mistérios, as suas bênçãos e as suas graças. Então eu queria dizer para você que está aqui, você também que nos acompanha, muitas vezes as pessoas acham que nós paramos num final de semana como esse, deixamos muitas coisas num final de semana como esse, para simplesmente fugir de alguma coisa. Eu quero dizer para vocês que isso jamais é fuga, isso não é fuga, isto é o resultado de alguém que está buscando e que já disse sim para o Senhor. Isto não é fuga de maneira nenhuma, isto é encontro com a única verdade, com o único caminho e com a única vida que é Jesus Cristo. Então você pode aplaudir essa pessoa que está do seu lado, porque ela está aqui, porque ela já encontrou, está buscando encontrar, está nesse caminho de busca. Meu nome é Kátia Rhodes Avariz, eu moro em Vitória, onde nasci, capital do estado do Espírito Santo, casada com Sérgio Carlos Avariz, meu esposo, há 22 anos, celebrei há 2 semanas de casamento, 22 anos de casada. Nós temos muitos e muitos filhos espirituais na nossa vida hoje, que nós amamos muito todos esses filhos. E eu estou na Renovação Carismática Católica, participo há 28 anos. E a missão, tive várias já missões ao longo desse tempo, mas a minha missão hoje é presidir. Sou presidente da Renovação Carismática Católica no Brasil. Missão essa que realizo com muita honra, mas sobretudo com muito, muito amor e agradecimento ao Deus da minha vida, ao Senhor da minha vida. Então, quero mandar já um abraço nesse início também, meu esposo, minha família, meus pais, todas minhas irmãs que nos acompanham também, e a todos os grupos de oração da Renovação Carismática Católica do Brasil, a todo o Conselho Nacional, todos os meus irmãos, a todos vocês que nos acompanham. Essa graça de viver sob a ação do Espírito Santo de Deus. A Renovação celebrou nesses últimos 3 dias, estávamos em festa, porque a Renovação Carismática Católica celebrou 49 anos de existência na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é uma alegria. Estamos em festa. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo de mais ou menos 25 jovens na casa de retiros de Duquesne, lá nos Estados Unidos, onde o Espírito Santo foi derramado, e esse é o marco, o início oficial da Renovação Carismática Católica. Dou essa notícia para vocês aqui também, para todos, que essa casa de retiros pertencia a uma congregação religiosa na época do retiro em Duquesne, há 49 anos. Depois também de padres, uma congregação de freiras. E agora, final de novembro, início de dezembro, ela foi comprada pela Renovação Carismática Católica Americana e está agora oficialmente aberta a toda a Renovação Carismática Católica do mundo inteiro. Isso é uma alegria, uma notícia muito boa que a gente recebeu. Renovação Carismática Católica que se aproxima dos seus 50 anos, o ano que vem, ano de festa, jubileu. Grande festa, externa e interna também. Mas eu estou aqui para dar mais um passo nessa experiência de oração e o tema da minha pregação é o pecado e a salvação em Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, o Márcio acabou de partilhar conosco palavras belíssimas na sua pregação que teve como tema
O amor de Deus. Esse amor que quando a gente descobre, que quando nos é anunciado, enche o nosso coração, muda a nossa vida, traz o sentido verdadeiro para a nossa vida. Deus me ama incondicionalmente. O amor de Deus não tem absolutamente barreira nenhuma. Ele nos ama incondicionalmente, como o Márcio muito bem pregou, independente de como estamos e de como somos. Mas o que acontece então? Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o espelho deste amor, vemos este amor revelado no mundo? Não. Quando olhamos ao nosso redor, as situações que vemos no mundo atual, nós vemos o oposto do que nos foi anunciado. Um mundo que vive em trevas, um mundo que vive em desamor, um mundo que vive em inveja, um mundo que vive em guerras, um mundo que vive numa total distância desse Deus que criou esse mundo e tudo que nele contém. Por que que o mundo caminha na contrariedade e na contramão, na contraposição da palavra que nos foi anunciada agora ainda pela manhã? O que levou Jesus a morrer na cruz? O que foi que aconteceu que Jesus foi para a cruz? O que apartou o homem desse amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós? Nós já sabemos. O pecado. O pecado afastou o homem de Deus. E eu já quero começar dizendo para vocês, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: mas Deus se afastou de mim, Deus se esqueceu de mim. O Márcio falou muito bem, e a palavra de Deus fala em Isaías: pode uma mãe esquecer o seu filho, o fruto de suas entranhas? E a palavra responde: mesmo se ela o esquecesse, eu jamais o esqueceria. Jamais o esqueceria. Então, por que esse sofrimento? Eu quero responder para vocês nesse início da minha pregação. Nós é que nos afastamos de Deus. Ele jamais se afasta de nós. Ele está lá no mesmo lugar, que é o lugar de amor, é o lugar do cuidado, é o lugar da ternura que Ele tem por cada um de nós, é o lugar do carinho que Ele tem por cada um de nós. Ele não saiu do lugar, nem da posição, nem da decisão dEle, que é de nos amar, amar e amar. Os braços do Senhor continuam abertos, estendidos, como a imagem do Pai misericordioso, que está só nos esperando, nos aguardando. Então é muito importante que a gente saiba que Deus nunca se afastou de nós e jamais se afastará, jamais. Nós, com o nosso pecado, é que nos afastamos dele. E por que, meu irmão e minha irmã? É importante já também no início a gente entender algo. O que é santo, o que é puro, não habita num ambiente que é impuro. Não tem como misturar santidade, pureza com pecado e impureza. Não é possível misturar as coisas. Ou você começa a trilhar esse caminho para a perfeição, para a busca da vontade de Deus, ou jamais nós vamos experimentar o amor de Deus em plenitude. O amor imenso que Ele tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quero deixar bem claro neste início: não há como a pureza habitar na impureza. A santidade jamais vai dar as mãos ao pecado. Jamais. Vamos caminhar então. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para o bem, para uma vida nova, para viver bem. Viver em harmonia. O homem foi constituído para viver em harmonia com o seu Criador,
para viver em harmonia consigo mesmo, para viver em harmonia com toda a criação que nos rodeia. Nós fomos constituídos para viver a felicidade. O que Deus tem para a minha vida? A gente tantas vezes se pergunta: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Em muitas situações e momentos de nossa vida nós fazemos essa pergunta. Mas meu irmão e minha irmã, eu respondo a você, logo também para a gente começar a história. O que Deus tem para você é a felicidade. É a felicidade. É impossível a gente imaginar isso, talvez, diante do que a gente esteja vivendo, particularmente em nossa vida hoje, cada um de nós. Mas essa é a verdade que eu anuncio neste momento. O que Deus tem para mim e para você não é a infelicidade, a amargura, a angústia, a solidão, a tribulação. A tribulação faz parte da nossa vida, mas mesmo na tribulação, é a felicidade, é a alegria. Irmãos, eu sinto muito, muito forte no meu coração, nos últimos tempos isso tem ficado ainda muito mais forte. O Senhor está nos chamando a uma vida inteiramente com Ele, nele e por Ele. Vivendo aqui nesse mundo. É possível viver o céu ainda aqui na terra? É. Depende de nós. Depende de nós. Vamos então caminhando. Essa graça dessa santidade original que o Senhor concedeu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram constituídos em santidade e justiça original, nos fala o Catecismo da Igreja Católica, nos números 375 a 377. Foram constituídos em santidade e justiça original, para quê? Além de serem constituídos em santidade e justiça, foram constituídos para viver completamente na presença de Deus, ou seja, desfrutar da presença divina e todas as consequências, as maravilhas do que é viver diante da presença divina, né? Então, se nós olharmos para o mundo e a gente vê todas essas tragédias, enfim, tribulações, provações que o mundo tem vivido, essas guerras, as injustiças, quantas injustiças a gente vê no dia a dia da nossa vida, quantas injustiças. Mas eu quero também dizer para vocês que, meu irmão e minha irmã, nós não estamos aqui porque nós viemos buscar somente para nós um caminho, uma resposta de Deus. Deus escolheu a cada um de nós, a mim e a você que está aqui, a mim e a você que nos acompanha. Deus nos escolheu para fazer a diferença neste mundo. Para rompermos com aquilo que o mundo implantou pelo pai da mentira, que infelizmente reina neste mundo. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu a sairmos daqui ou a iniciarmos uma vida inteiramente nova com Ele, para Ele, e sermos luz, testemunhas para os irmãos. Vamos ver o que o pecado pode fazer em nossas vidas e na vida de quem está à nossa volta, na sociedade. Como eu disse, fomos criados para o amor, por amor e para refletirmos esse amor para todas as pessoas por onde nós passarmos, com quem nós vivemos. Vocês já ouviram pessoas dizendo: é tão bom conversar com aquela pessoa. A gente, quando conversa com aquela pessoa, ela transmite uma paz tão grande. Quando a gente conversa com ela, o nosso coração sai em paz. Alguma coisa acontece que transforma. Aquela pessoa reflete o amor de Deus. O que acontece? Então vamos lá. Nós fomos feitos para refletir esse amor de Deus. A resposta nós já conhecemos quando a gente não vive
de fato, com o coração aberto à justiça, à santidade e à vontade de Deus. A infelicidade, o desequilíbrio toma conta de nosso coração. Quantas enfermidades, quantas distorções na nossa vida, quantas coisas acontecem em nossas vidas, porque nós decidimos viver a partir de nós mesmos. Irmãos, a queda do homem acontece quando o homem decide fazer a sua vontade. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, uma pessoa muito amiga, caminhando junto na igreja, disse assim, uma pessoa da casa, da família dela, já serviu bastante. E essa pessoa conversou comigo e disse, eu queria ter um tempo agora para mim, eu queria fazer algo que me agradasse, porque eu vivi a minha vida inteira servindo ao Senhor. Ainda na juventude essa pessoa dizia isso. Então agora eu quero um tempo para viver as coisas que eu não vivi. E essa pessoa me relatava na época, eu acho que seria bom realmente ela ter um tempo para ela viver as coisas que ela quer viver. Irmãos, isso é muito, muito perigoso, porque essa pessoa, que eu saiba, nunca mais até o dia de hoje voltou para o Senhor, buscou as coisas de Deus. E quando a gente está fora de Deus, nós estamos em território do inimigo. Se você sair da presença de Deus e da vontade de Deus, o inimigo está a um alcance muito próximo de você e da sua vida. Você se torna uma presa fácil do pecado, fácil do inimigo de Deus. Não queira nunca dar um tempo para Deus. Não dê um tempo para Deus, porque quando você pede um tempo para Deus, você está abrindo as portas da sua vida para o pecado. E o pai do pecado é Satanás, é o inimigo de Deus. Ele que é o pai da mentira e começa a te enganar, colocando essas confusões na sua mente, no seu coração. Eu quero um tempo para mim. Assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que criados por Deus para viver na presença divina em paz e harmonia, e que tinham como pilares de suas vidas a obediência e a confiança absoluta em Deus. Vocês sabem que o pecado de Adão e Eva foi a inconformidade, a falta de conformidade de Satanás na obediência e na confiança que Adão e Eva tinham em Deus. Ele não se conforma quando nós falamos, proclamamos e declaramos que o Senhor da nossa vida é Jesus, que a vontade da nossa vida só é feita a partir da vontade, só é completa na vontade de Deus. Ele não se conforma. E ele então vai colocando no coração do homem, como colocou no coração de Adão e primeiro de Eva, a desconfiança, a incerteza. Será que é isso mesmo? Será que isso é para mim? Será que eu não estou tendo os pensamentos estão corretos? Será que eu não estou tendo devaneios? Não estou tendo devaneios? E você começa a desconfiar porque você vê uma coisa acontecendo aqui e outra ali. Será que isso que eu creio existe mesmo? Será que eu confio mesmo nesse Deus? Então o pai da mentira começa a colocar a desconfiança na palavra, porque a palavra de Deus era tudo na vida dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Confiança absoluta e obediência absoluta à palavra de Deus. Veja bem, o inimigo não nega a existência de Deus. Ele sabe que Deus existe, mas ele põe em dúvida a confiança e a obediência na palavra de Deus, na veracidade da palavra de Deus. E é isso que ele começa a fazer, começa a colocar dúvida, e a dúvida vai causando a insegurança. Aí nós vamos tomando a decisão, já não mais perguntando ao Senhor, mas confiando em homens.
O que aconteceu com Eva? Eva começou a ter um espírito de engrandecimento, de orgulho, e foi então colocando a mesma insegurança no coração de Adão, até convencê-lo do mesmo comportamento, do mesmo distanciamento. Vocês estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, a seriedade? Traz essa história que está em Gênesis. No capítulo, vocês podem até abrir a palavra comigo, você que está aqui, você que está em casa. Em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. A palavra fala: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. E ela, a serpente, disse à mulher, repetindo Gênesis 3, de 1 a 5. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses conhecedores do bem e do mal. Palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é isso que a serpente, que Satanás faz também nos dias de hoje. Coloca dúvida na palavra de Deus. Pode experimentar isso sim. Pode experimentar essa falsa doutrina. Pode experimentar essa postura de vida. Pode ter esse vício, não tem problema. Vai ser passageiro na sua vida. É só por um tempo. Experimenta sim. Você tem que experimentar de tudo na vida. Não é assim que a gente ouve as pessoas dizendo? Tem que experimentar tudo sim. Você vai passar por esse mundo sem experimentar tudo o que este mundo oferece. Atenção, meu irmão e minha irmã. Tudo o que este mundo oferece vem de Deus. Não queira dar um tempo para Deus. Não queira experimentar. Porque quando você vai lá para experimentar, você se torna prisioneiro do inimigo de Deus. Ele te aprisiona. E olha, muitas vezes, você, achando que aquilo vai ser por um tempo limitado, você não consegue mais, sozinha, se livrar daquilo. O Senhor coloca no meu coração agora algo para eu dizer para vocês. Pessoas que na área da sexualidade se tornaram escravas do inimigo de Deus. Mas eu já declaro nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor te liberta agora desta escravidão. Porque você está ouvindo a palavra de Deus e você deseja. Você tem buscado essa libertação deste pecado. E Jesus toca em você, Ele te liberta agora. E sabe o que o inimigo faz? Ele te tenta a você experimentar essas coisas do mundo, o pecado do mundo, e depois ele te abandona na sua angústia, no seu tormento e na sua solidão. E o pecado vai entranhando na nossa vida de tal maneira que quando a gente olha para determinadas pessoas, talvez vocês possam lembrar de pessoas com quem vocês convivem, e a gente olha, nossa, como aquela pessoa tem um semblante amargo, como aquela pessoa tem um semblante, como ela tem envelhecido depressa. Aquela pessoa nunca tem um sorriso verdadeiro, o sorriso dela parece que é colado no rosto, aquele sorriso comprado. Irmãos, o pecado, ele vai fazendo um trabalho por dentro. Ele vai minando por dentro, destruindo por dentro, envelhecendo por dentro. Quantos jovens de idade que nós olhamos e nós enxergamos um velho naquele jovem. E depois é por fora, porque tudo que está lá dentro vem também para fora. Então, a pessoa não tem mais brilho nenhum, a sua expressão é opaca. Irmãos,
conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes, quando você pensa, eu vou procurar um sacerdote, eu vou procurar a confissão, começa um sentimento de autoacusação, porque é outra artimanha também do inimigo para que você permaneça na tormenta e no pecado. E você começa a se acusar, não, eu não tenho coragem de procurar um sacerdote, de maneira nenhuma. Eu tenho vergonha de confessar esses pecados que eu cometi a um sacerdote. Se alguém que convive comigo souber daquilo que eu faço ou do que eu fiz, não, jamais. Eu não conto para ninguém. E você vai se fechando no seu pecado, guardando essa mágoa no seu coração que você tem de você mesmo. Em primeiro lugar, você tem raiva de você mesmo. Essa raiva que você tem de você vai te tornando uma pessoa amarga, vai te jogando num estado constante de amargura. Essa amargura se transforma em doenças e enfermidades, em solidão. O inimigo ele vai aprisionando a nossa mente, o nosso psicológico. Pessoas que acham que não tem mais condição de mudar. Pessoas que disseram, isso é de família, eu nasci assim, isso não tem mais jeito. O pecado te aprisiona, é isso que o inimigo quer fazer. Ele cumpriu o papel dele, então ele já não tem mais interesse. Eu queria dizer para vocês nesta manhã, que o Senhor fez para mim e fez para você. Essa manhã, que faz história na nossa vida, porque cada tempo e momento da nossa vida é nossa história com Deus. Portanto, esse momento é precioso para a nossa vida. Eu queria dizer para você, procure um sacerdote e confesse. O sacerdote não vai te julgar. Deus deu ao sacerdote, pelo sacramento da confissão, a graça de te limpar completamente, de você sair com sua alma branca e pura, alva, como a neve, de entrar com a sua alma toda impura, toda revestida de sujeira, e sair, depois da absolvição, com a sua alma completamente pura. Eu digo para você agora, não adie mais. Ele não te julgará, o sacerdote. Pelo contrário, a confissão, através do sacerdote, te libertará do pecado. E é isso que o Senhor quer, que a gente se liberte nesse tempo de quaresma. Faça a sua quaresma como tem que ser feita, confesse, faça jejum, faça penitência e depois na Páscoa, ressurja com Jesus para uma vida nova. O pecado nos afasta de Deus, recordo, não é Ele que se afasta de nós. Deus ama o pecador, Kátia? Ama. Deus ama o pecador, porque Ele ama incondicionalmente, como já foi dito aqui, pelo Márcio, a cada um de nós. Atenção, muita atenção para o que eu vou dizer agora. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, em especial nos últimos tempos, que aliás as coisas têm acontecido de uma forma extremamente rápida. O pecado tem se entranhado de uma forma rápida. E muitas vezes nós ouvimos irmãos na igreja dizerem, o mundo mudou. As coisas mudaram e a gente precisa se adaptar ao mundo. Eu anuncio a vocês nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus jamais mudará e jamais passará. Ela é a mesma desde o princípio e será a mesma até a volta de Jesus. Amém? Não mudará, não passará. Pessoas que estão no pecado, abrindo a palavra, proclamando a palavra e até em algum serviço na igreja, mas vivendo o pecado. Eu peço a você que repense a sua atitude, tenha coragem nesta manhã. O mundo quer relativizar todas as coisas.
Então eu repito, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado no qual o pecador está envolvido. E como eu disse, o que é santo não pode habitar no que é impuro. O que é santo não vai habitar no ambiente pecador. Não se engane, não se iluda. Ah, Deus me ama assim mesmo. Ele te ama assim, mas Ele não ama o pecado no qual você está envolvido, no qual você está envolvida. Renuncie a este pecado para você ganhar o céu ainda aqui na terra. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos viver ainda um pouquinho do céu aqui na terra. O céu vem até nós. A graça de Deus vem até nós. A proteção de Deus vem até nós. Nesta manhã, eu venho dizer para você, meu irmão e minha irmã, se afaste do pecado. Se afaste do pecado. O Catecismo da Igreja Católica, também no número 1849, define assim o pecado. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, ou um ato, ou um desejo contrários à lei eterna. Contrários à lei eterna. Todas as pessoas são passíveis de sofrerem tentações. Jesus foi tentado no deserto. Uma coisa é você sofrer a tentação, e a outra coisa é permitir a tentação entrar na sua vida. Ser tentado faz parte da nossa vida aqui neste mundo, faz parte, gente. Infelizmente, a tentação está aí, mas a graça está em não ceder à tentação. Amém? Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, eu frequento determinados lugares porque nada vai me acontecer. Eu tenho Deus comigo, eu posso entrar em qualquer lugar que não agrada a Deus, porque nada vai me acontecer. Muito cuidado, meu irmão e minha irmã, porque você pode entrar, mas você vai entrar sozinho. Porque em alguns lugares Deus não está. Amém? Você vai entrar e Ele vai ficar do lado de fora. Porque em alguns lugares Ele não entra. Eu quero evangelizar essa porção dessas pessoas que não conhecem a Deus. É preciso cuidado para você não ir lá e tocar no inimigo. Encontre essas pessoas em outros lugares, do lado de fora, por exemplo, para anunciar o nome de Jesus, para evangelizar, mas não vai lá cutucar o pecado. Frei Elias Vela, que é uma bênção, já pregou também tantas vezes na Canção Nova, eu já o traduzi tantas vezes. Ele fala que o inimigo é como um cão acorrentado, né? E a corrente costuma ser um pouquinho grande, né? Ele está acorrentado. Ele não vai fazer nenhum mal contra você, uma vez que você não se aproxime do território dele. Porque se você entra no território dele, mesmo acorrentado, a corrente pode alcançar você. Com a corrente ele pode te alcançar. Estão compreendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Vigiai e orai. Peça ao Senhor o discernimento para tudo o que você tem que fazer na sua vida. Renuncie a partir de agora o pecado. Como que eu faço? Como que eu começo então a viver essa vida nova? Sem o pecado. Como que eu começo a viver após a renúncia do pecado? Em primeiro lugar, eu já disse, você vai procurar um sacerdote e vai confessar. E depois, você vai confesse o seu pecado. E depois você vai fazer uma coisa muito simples, que eu vou dizer para vocês agora. Peça ao Senhor que na sua vida seja feita a vontade dEle. E você vai ver que o Senhor vai te tirando desse estado, dessas pessoas que te ocasionam pecado, dessas situações de pecado.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Faça essa oração diária. Gente, o Pai Nosso é uma oração de poder. Seja feita a vossa vontade. Nós precisamos parar de orar o Pai Nosso como se fosse um ato mecânico, uma oração mecânica. Há poder nessa oração, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou essa oração. Há poder nessa oração. E quando você orar o Pai Nosso, não ore mais como uma simples rotina de oração. Quando você fala seja feita a vossa vontade, fala de coração aberto, abrindo a porta do seu coração e da sua vida, para só a vontade dele ser feita. Pecar é não fazer a vontade de Deus. Renuncie, confesse e diga para o Senhor, seja feita a vossa vontade. Mas eu tenho uma notícia muito boa para dar a vocês nesta manhã. Renunciamos ao pecado, abrimos a porta para Jesus entrar no nosso coração. E aí, meus irmãos, é essa boa notícia que eu quero dar para vocês agora. Há uma solução, há alguém que pode nos resgatar de toda essa vida. Deus nos deu a solução para sermos salvos do pecado, dessa vida que possamos estar vivendo até o dia de hoje. E essa solução tem nome. E o nome dessa solução é Jesus Cristo. Jesus que morreu aqui nesta cruz, morte de cruz, de livre e espontânea vontade. Ele subiu nessa cruz, por livre e espontânea vontade. Ele subiu nessa cruz. Para quê? Ele não precisava, Deus, o Filho de Deus. Mas ele subiu. Por causa desse amor imenso que ele tem por nós. Ele é um Deus apaixonado por mim e por você. Ele nos ama com amor apaixonado. E foi por causa desse amor apaixonado que ele disse ao Pai, quando ele o enviou: eu aceito fazer a tua vontade. Eu serei obediente à tua vontade. Eu vou ter com eles. Eu vou pregar para eles. Eu vou ensiná-los a tua vontade. Eu vou dizer como eles têm que viver neste mundo. Eu vou ser perseguido. Eu vou apanhar. Eu vou ser escarnecido, zombado. Mas eu aceito a tua vontade, Pai. Eu aceito a tua vontade, pelo amor que eu tenho por cada um deles. Eu vou apanhar, eu vou subir na cruz, eu vou ser pregado na cruz, mas eu escolho fazer a tua vontade e ser obediente a ti. Meu irmão e minha irmã, aquele que diz como Jesus, eu aceito a tua vontade e eu quero ser obediente a ti, pode estar agora no momento da sua vida pregado numa cruz, mas essa cruz é vitoriosa porque ele já ressuscitou, ele está vivo. Ele está no nosso meio. Não queira descer da cruz em que você está hoje. Em primeiro lugar, porque você não está só. Você não está só. Jesus está com você. Melhor ainda, Ele está carregando. Vós todos que estáis cansados, vinde a mim, e eu aliviarei os vossos fardos. E eu pergunto a você agora, você tem entregado a provação que você está passando? O fardo que você está carregando, a tribulação que você está vivendo, você tem entregado a Jesus? Você tem dito para Ele: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim? Você tem clamado isso a Ele? Ou você tem lamuriado e procurado pessoas ou situações, ou até mesmo doutrinas enganadoras que não trarão para você a salvação? Salvação está aqui. Nele, Jesus Cristo, que pagou um preço altíssimo para nos salvar, para nos resgatar. Gente, o cheque que ele assinou em pagamento, não tem nenhuma cifra neste mundo que alcançaria. Porque esse cheque não foi escrito por tinta de caneta, ele foi escrito pelo sangue derramado na cruz por mim e por você. Amém?
Então eu estou anunciando a vocês nesta semana: você já está salvo, você já está salva. Jesus já pagou esse preço. Fala então para quem está do seu lado: a salvação chegou, a salvação entrou na sua casa. Ela entrou na sua casa, ela chegou. Se chama Jesus. Mas Kátia, mesmo com tudo que eu já fiz? Sim, porque o sangue de Jesus te lavou completamente, te purificou completamente. Como eu disse, foi um preço altíssimo que Ele pagou, mas por amor. Não queira descer desta cruz que você vive hoje, procurando a solução em outros caminhos que não sejam Jesus. Você está pregado numa cruz agora? Sim, irmão, eu sei. Cada um de nós hoje carrega uma cruz. Eu carrego as minhas, você carrega as suas. Mas só que você não está sozinho nessa cruz, Ele está com você. E eu peço a vocês mais uma vez: não desçam dessa cruz antes do momento em que Ele determinou. Há o tempo para você descer dessa cruz. E o tempo se aproxima. E você ressuscitará desse calvário e dessa cruz que você foi pregado. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele já nos deu a vitória. O que você está vivendo na sua vida hoje? Não precisa me responder, você sabe. Qual é a cruz que você carrega hoje? Qual é o calvário da sua vida? Então eu respondo para você olhando nos teus olhos: vitória é o que Jesus tem para você. É a vitória que se aproxima de você. Pode tomar posse desta vitória. Porque o nosso Deus não permaneceu nessa cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e trouxe para nós a vitória. Alegre-se, encante-se. O nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Jesus veio trazer para nós a esperança. Irmãos, passar por todo esse sofrimento com Jesus é algo muito sobrenatural, irmãos. Muito. Porque a gente vê o problema, vive o problema, mas lá dentro de nós tem uma paz, uma esperança que é inexplicável. Ou melhor, tem explicação. A gente não sabe explicar para os outros o que a gente está sentindo, mesmo no sofrimento. Porque é uma paz que é sobrenatural. E é uma alegria e uma esperança sobrenatural. Mas isso tem explicação, sim. Em palavras a gente não consegue, né? Quando as pessoas nos perguntam. Mas há uma explicação muito bem clara. Quando a gente passa por tudo isso com o Senhor, sabendo que a salvação já chegou para nós e para essa situação que nós estamos vivendo, nós sabemos que é uma questão de tempo, mas a vitória chegará, a libertação acontecerá, a cura acontecerá e a salvação chegará. Jesus é cura, Jesus é salvação, Jesus é libertação. Pode acreditar. Você que está aqui, você que nos acompanha, é uma questão de tempo, porque a salvação já entrou na sua casa. A salvação já entrou na sua vida. É uma questão de tempo para ela acontecer. Amém? Você crê no nome poderoso desse Jesus que morreu para nos salvar? Meus irmãos, quanto tempo perdido quando a gente acha que a gente pode buscar a nossa salvação, que nós podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. Então eu convido você nesta manhã, me desculpe falar de uma forma tão direta, mas a parar de perder tempo na vida, achando que você pode se salvar com este ou com aquele caminho. Só o nosso Jesus querido e amado pode nos salvar. Então fica de pé agora. Você que está em casa também, ore conosco agora. Só Jesus pode nos salvar, mas a salvação já existe. Eu queria dizer algo ainda muito, muito importante para vocês. Jesus
não está longe de nós. Uma das coisas que eu aprendi com essa experiência do amor de Deus na minha vida e essa experiência com Jesus é que nós amamos e cremos no único Deus, vivo e verdadeiro, mas que Ele não está longe como alguns diziam para mim. Deus existe, mas olha, Ele existe sim, mas Ele está lá longe e nós estamos aqui, porque Ele nos deu a liberdade para nós cuidarmos de nossa vida. Mas depois que pela efusão do Espírito Santo, eu fiz essa experiência com o nosso Jesus querido, amado, Salvador, essa experiência que mudou profundamente o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a minha vida, a minha existência aqui neste mundo, o sentido da minha vida. Eu entendi que Deus me criou, mas que Ele não está longe, Ele está aqui, dentro do meu coração, pertinho de mim, movendo a minha vida, direcionando a minha vida. Irmãos, quando vocês se sentirem sozinhos ou sentirem alguma solidão, conversa com Jesus e fala: Jesus, Jesus, Jesus. Repete: Jesus, Jesus, Jesus. E repete: Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Libertador da minha vida. Libertador da minha vida. Curador da minha vida. Curador da minha vida. Caminho, verdade, vida. Caminho, verdade e vida. Resposta para as minhas dúvidas. Resposta para mim. Esperança para a minha vida. Esperança para minha vida. Meu Salvador. Meu Salvador. Meu amor. Meu amor. Meu amado. Meu amado. O amor da minha vida. O amor da minha vida. Eu digo para os rapazes e moças que aqui estão e que nos acompanham: ah, eu queria tanto um amor para a minha vida. Você já tem um amor na sua vida? Jesus. Esse amor que pode preencher todo o vazio que você está sentindo nesse momento da sua vida. O seu grande amor, que depois vai te dar também um amor aqui neste mundo. Mas o verdadeiro grande amor já está na sua alma e você não sabia? Então diz: amado da minha vida. Repete: Amado eu te amo. Eu te amo. Com toda a minha alma. Com todo o meu coração. Todo o Meu Salvador. Meu Emanuel. O sentido da minha vida. A razão da minha vida. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Senhor. E vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie nesse caminho que nós precisamos trilhar em busca da nossa salvação, que está somente em Jesus. Mas que nesse caminho nós encontramos tantas dificuldades, tantas pedras, que muitas vezes está dentro de nós, não fora. Precisamos lutar, meus irmãos, mas existe uma forma de lutar: pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Pelas minhas próprias forças eu e você não conseguiremos. Somos fracos, desanimamos com facilidade. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vem nos dar o suporte, nos dar o impulso que eu e você precisamos para lutar contra esse pecado, contra essas más inclinações que existem dentro de nós. Vamos cantar, erguendo o nosso braço, porque nessa atitude de quem deseja, por isso que a gente ergue, por isso que a gente pede. O nosso coração anseia por essa graça. Pede: lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu. Derrama sobre nós, derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar
Eu queria que você olhasse para a cruz que está aqui diante de nós, que é sinal da nossa salvação, que é sinal de nossa libertação. E mais uma vez nós vamos cantar esse refrão. E você vai estender o seu braço, a sua mão em direção a Jesus. E você vai clamar a Ele. É a Jesus. Ele te salvou, Ele te salva. É Ele que estende a mão a você. É Ele que é o teu amparo, que é o teu refúgio. É nele que você vai encontrar a salvação que você precisa. Por isso, estenda a sua mão, estenda as suas mãos, o seu braço, estenda até o seu corpo, se você quiser, nessa atitude de quem deseja essa salvação que só vem dele, essa graça que só vem dele. E peça agora, suplique: Jesus, manda o teu Espírito para transformar o meu coração. Clame, suplique, peça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Sabe, Kátia, enquanto você nos falava, pregava, o Espírito Santo, ele tomava o meu coração de uma certeza. Nós nunca seremos livres das nossas limitações, das nossas misérias, dos nossos pecados, enquanto nós não reconhecermos a necessidade que temos de um Salvador. A gente olha para a cruz, muitas vezes ouvimos dizer: Jesus nos salvou, mas no fundo o que nós perguntamos é: Ele nos salvou de quê? Eu não estava em perigo, eu não estava afogando, eu não estava num prédio incendiado. De que Jesus me salvou? Em que consiste a salvação do Senhor? O Senhor nos quer salvar, primeiro, de nós mesmos. Depois, o Senhor quer nos salvar do mundo. E por último, Ele quer te salvar da morte, do diabo. Irmão, ali no Antigo Testamento, quando uma pessoa tinha um coração tomado de vingança por outra e queria matar aquela pessoa, sabe o que faziam, Kátia? Pegavam aquela pessoa, jogavam a pessoa numa cisterna funda, sem água, e ali no fundo daquele buraco, aquela pessoa ela só tinha uma chance de sobreviver: se ela gritasse, socorro, socorro, e alguém lá do lado de fora descesse uma corda, puxasse aquela pessoa e tirasse ela para fora. Davi uma vez rezou um salmo, se colocando numa situação como essa, uma pessoa no fundo do buraco, precisando de um Salvador, precisando de uma ajuda. Esse salmo é o salmo de número 40, e naquele salmo Davi diz assim: eu esperei com confiança o Senhor, e Ele ouviu o meu grito de socorro. Ele se inclinou na boca do buraco, e Ele me tirou para fora. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou na minha boca uma canção nova, e eu vou cantar diante desta salvação. Muitos verão, muitos ouvirão e prestarão homenagem ao Senhor. Pode ser que você esteja neste buraco. Por isso, neste momento, eu queria pedir a você que fizesse essa experiência: erga o seu braço, feche os seus olhos, e como o rei Davi, que clamou ao Senhor e disse: eu esperei por Ele, e Ele ouviu o grito, o meu clamor. Eu queria pedir a você agora: faça a experiência de dizer: Jesus,
Salva-me de mim mesmo. Salva-me de mim Salva-me, mesmo. Senhor, da minha Salva-me, concupiscência. Jesus, de mim mesmo, Salva-me das más minhas inclinações, limitações. das minhas limitações. Salva-me, Eu Senhor, sou tão ruim, dos meus Jesus. pecados, daquilo que, Senhor, que Eu sou atraído para aquilo uma que não tendência, Senhor desejo. Jesus, de me desviar. Como São Paulo, Sim, Senhor, do faço egoísmo, do muitas meu vezes orgulho. aquilo que não quero. Salva-me, Senhor, eu te peço. Salva-me, Senhor, deste todo mundo que me egocentrismo, atrai. toda prepotência. Eu quero ser como o mundo, Salva-me, Senhor. Senhor, eu O te mundo, peço, ele me livra-me, atrai. liberta-me. E por Dê-me último, auxílio, irmão, peça ao Senhor, salva-me, Senhor, do diabo. Salva-me, Senhor, do Salva-me, diabo. Senhor, do inimigo que Salva-me, quer Senhor, me do inimigo que quer me perder, perder, que quer me Senhor. matar. Que quer me matar, que quer me desviar dos teus caminhos. Salva-me, Salva-me, Senhor, erga o seu braço. Salva-me, Jesus, eu te peço. Eu te Existe um suplico. Salvador, irmão. Existe alguém no fundo do buraco que te ama, que quer jogar mais do que esta corda para te buscar. Ele se jogou no buraco para te resgatar. Por isso, você que precisa de um Salvador, você que está convencido de que Jesus é o teu Salvador, diga para você mesmo: eu conheço este Eu conheço Salvador. esse Salvador. Por isso, erga o seu braço como quem pede ajuda. Imagine que você está no fundo do buraco. Jesus está lá em cima. Estenda o seu braço para Ele como uma criança que diz: Jesus, tira-me daqui. Tira-me, Senhor. Tira-me daqui, Senhor. Salva-me. Ajuda-me. Ajuda-me. Jesus, Filho de Davi, tira-me, Senhor. Lava-me, Tira-me, Senhor. lava-me, Purifica-me. Purifica-me, Restaura-me, Senhor, de novo. Senhor. E peça ajuda cantando assim: lava-me, Senhor. Lava-me. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, do Espírito de Deus. Do fundo do buraco, peça a Ele: Jesus, manda. Jesus, Peço socorro. manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. E o Senhor me mostra muitas pessoas aqui também que estão nos acompanhando, que tiveram agora a coragem de dizer: Jesus, eu tomo a decisão, eu me decido por Ti. Pode entrar na minha vida, Senhor. Pode entrar na minha casa, Senhor. O Senhor me mostrava, me dava essa palavra de ciência: decisão. Muitas pessoas, bendito seja, Senhor, que tomaram a decisão. E eu quero então, nessa palavra de ciência, falar o que Jesus também diz ao meu coração agora: é tempo de tomar a decisão e de permitir que Ele entre na sua vida e que Ele seja o único Salvador da sua vida. Então não tenha medo, não tenha medo, e diga para Ele agora: eu me decido, Senhor. Não tenha medo de tomar essa decisão. Senhor. Tem pessoas que dizem assim: mas se eu entregar a minha vida para Jesus, será que eu vou perder a minha vontade própria? Não, a sua vontade ficará ainda muito mais plena, muito mais segura, muito mais assertiva, muito mais verdadeira. Não tenha medo e diga: eu me decido por Ti, Senhor. Hoje é o dia da graça na minha vida. Hoje é o dia da minha decisão. Eu me decido, Jesus. Me conduzir, deixar-me conduzir por Ti, deixar a Sua salvação, o Teu nome poderoso, o Teu nome vitorioso entrar na minha vida. E a imagem que o Senhor me mostra agora é absolutamente linda.
O Senhor entrando em muitas casas e a salvação chegando em muitas famílias, libertando muitas famílias. Famílias, o Senhor me diz que não se falavam, morando dentro da mesma casa. Há anos não se falavam, não se cumprimentavam. Esse laço, essa corrente do mal que prendia essa família da inimizade. Enfim, do ódio, é ódio mesmo, foi quebrado agora. E essa família começa uma vida nova. E essa pessoa que está ouvindo e acompanhando está dizendo agora, mas teve essa pessoa da família que morreu ainda no ódio da família. O Senhor está dizendo, mesma essa que já se foi liberta. A alma dessa pessoa foi liberta agora. Senhor. Obrigada, Obrigado, Jesus, por tanta libertação. Obrigado, Jesus, Senhor. por tanta salvação. É uma imagem muito, muito bonita. Irmãos, são portas e portas de casa se abrindo e Jesus entrando com a sua salvação. Amém. Pode tomar posse, toma posse. Glória a Deus. É para você também, é para sua família, é para sua casa. Eu tomo posse, Senhor. Fala assim, eu falo assim. Tomo posse, Senhor, eu tomo posse. Obrigada, meu amado, querido Jesus. Muito obrigada. Amém. E de braços erguidos, mais uma vez, vamos pedir, Jesus, manda o teu Espírito para transformar o meu coração. A graça está chegando a muitos, está indo longe, longe daqui onde nós estamos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E o Senhor desata muitos nós, os nós que nós vamos dando. É como se a gente fosse marcando situações da nossa vida num cordão para ir lembrando. E o Senhor nesse momento está desatando esses nós que atrapalhavam, que marcava a sua vida numa vida de pecado, numa vida de dor, tragédias, de perdas. E o Senhor nesse momento Ele está desatando esses nós, desamarrando junto com você, porque o seu coração se abre, o seu coração se escancara agora para que a ação de Deus aconteça na sua vida. Muito obrigada, Jesus. Nós podemos então agradecer ao Obrigado, nosso Jesus. Salvador, Obrigada, aquele que nos liberta, aquele que nos Louvado renova. sejais, Senhor, agora e para Abra a tua sempre. boca agora em Muito louvor obrigado, Jesus. e adore Jesus Bendito crucificado, sejais pela tua ação, pelo teu Jesus amor. ressuscitado, Muito obrigado, Jesus o Senhor nosso Jesus. Salvador. Diga a Ele, Muito obrigado, nós te Senhor. adoramos, o nosso Salvador, adoro, Senhor, eu te o nosso bendigo. Rei, Eu te aquele que nos glorifico, Senhor, liberta te do exalto, pecado, aquele que nos Obrigado, liberta das A ti nossas toda honra, toda concupiscências, glória, todo aquele que louvor, nos liberta. exaltação. Obrigado, Muito Jesus, obrigado, Senhor. porque o Senhor desata os nós que prendem a nossa vida ao inferno. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Glórias isso. a ti. Glórias a Ti, Senhor, Glórias a ti, ao que Jesus. está sentado no trono, toda honra, e ao Senhor, toda Cordeiro, glória. o louvor, a honra e a glória para sejais, sempre, Jesus. Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória Aplauda sejais. Jesus. Glória Aplauda Ele, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Pode ser mais forte. Muitos estão Obrigado, correndo. Jesus. É a liberdade dos filhos de Deus que acontece em nosso meio. Louve, agradeça com suas palmas por essa liberdade que é dada a mim e a você. Essa salvação que o Senhor nos dá, nos trouxe. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito sejais, adorado sejais agora e para sempre. Obrigado. Muito obrigada. E a visualização que o Senhor me dava era de muitas pessoas correndo, porque é uma liberdade muito grande, é uma felicidade, mas correndo de alegria, porque você está livre. As correntes que prendiam os teus pés, que te levavam até um certo ponto da sua vida, se desataram, já se quebraram, e você corre. Você é livre pela graça de Deus. E mais uma vez aplauda. Aplauda essa liberdade que o Senhor te dá, de filho,
e de filha de Deus. Muito obrigado, Senhor. E o Padre agora gostaria então de abençoar tudo aquilo que Deus plantou no seu coração. Enquanto a Kátia falava, aquilo que nós rezamos, que o Espírito confirme em ti toda a decisão. Você que disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Que o Espírito cele em ti tudo aquilo que você recebeu como graça, tudo aquilo que Deus fez na sua mente, enquanto você ouvia a palavra de Deus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, que toda a fé estabelecida no teu peito, nos teus sentimentos, na tua razão, que ela seja então agora confirmada por esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, mulher fiel e prudente, que esteve aos pés da cruz do Senhor de pé, que desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre tudo que você é, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Viva! Viva o Senhor! Viva! Amém!